88.8 FM. Jornal da Região. Tragédia em Portugal. O incêndio provocou dezenas de mortos e de feridos. Esse número poderá aumentar nas próximas horas, uma vez que há localidades onde ainda não foi possível chegar. Nesta altura, é impossível usar meios aéreos porque há muito fumo naquela zona. Neste jornal fazemos o ponto da situação. Vamos também conhecer um pouco da zona afetada com o apoio da jornalista JM Yolanda Chaves. A Seleção Nacional empatou no primeiro jogo da Taça das Confederações. Fernando Santos diz que o México foi mais rápido nas transições. Semana das Artes com balanço positivo. 88.8 Notícias. São diversas as localidades que ainda correm risco na zona centro do país devido à dimensão do fogo que continua a lavrar descontrolado. Para trás, as chamas deixaram um rastro de desolação e morte. Uma das aldeias mais atingidas e onde se registaram diversas vítimas mortais é a Nudeirinha, no concelho de Pedrógão Grande. Esta manhã, o repórter da Renascença, Ricardo Conceição, foi àquela aldeia mártir ouvir a população. Não é fácil, as pessoas estão em estado de choque e não querem prestar declarações, mas há pouco encontramos Maria José Coelho, é habitante aqui do Nudeirinho e relatou-nos, fez-nos um relato daquelas horas terríveis que aqui foram vividas. Isto começou por volta das 7h30, veio muita ventania, um vento enorme. E esse vento enorme já trazia chamas. Eu e o meu marido só tivemos tempo de nos enfiarmos para dentro de casa. E nessa altura havia bombeiros, havia... Nada, nadinha. Só agora é que eu ouvi o carro dos bombeiros a passar, não sei por onde é que ele foi. Nessa altura não há eletricidade? Não, não tinha, faltou-nos a eletricidade... Até nos faltou a água da rede. A nossa aflição era imensa para apagar e nós já não tínhamos água para poder apagar. A senhora perdeu alguns armazéns, é isso? Perdi uma estufa, sim. Perdi a estufa e alguns familiares. Como é que acha que se pode recuperar disto? Não sei explicar. Não há palavras. Não há palavras mesmo. Maria José Coelho, 39 anos, habitante aqui de Nudeirinha, um exemplo do depoimento do que aqui se passou. O cenário que aqui encontramos é desolador. Estamos perto da entrada desta aldeia, onde estão dois carros completamente carbonizados. Há uma árvore caída no meio da estrada, os carros estão encostados a essa árvore, chocaram um com o outro. Pelo menos é isso que conseguimos perceber neste preciso local. Morreram 3 pessoas, 2 adultos e uma criança estavam dentro destes carros. Nesta aldeia morreram 11 pessoas. Perguntámos com quem fomos conversando esta manhã se já receberam alguém, se alguém vai perguntar se era preciso alguma coisa. Ainda não, ainda ninguém vai bater à porta a perguntar se é preciso ajuda, se é preciso comida, água, o que for. Ainda ninguém veio aqui, é o que dizem os populares. Há pouco cruzámos-nos também com uma equipa da EDP, numa viatura todo o terreno que anda a tentar restabelecer a energia elétrica aqui nesta zona. É uma tentativa do regresso à normalidade possível e vou usar aqui uma expressão que usaste há pouco e penso que se adequa muito bem a este caso, nesta aldeia mártir de Nudeirinho. Ricardo Conceição, repórter da Renascença, com este relato impressionante a partir da aldeia mártir da zona de Pedrógão Grande, aldeia de Nudeirinha. Chamo agora à conversa a jornalista do JM, Yolanda Chaves, que conhece bem aquela zona do país. Trabalhou durante 20 anos como jornalista no Diário de Coimbra e no semanário Campeão das Províncias. Yolanda, como é que recebeste os primeiros relatos desta que foi a maior tragédia em Portugal?
Portanto, boa tarde. Eu senti-me extremamente chocada quando, depois de um dia de trabalho e depois de um momento de lazer, depois de ter assistido ao fogo de artifício, cheguei a casa, acendo a televisão e vejo em rodapé 19 mortos em Pedrógão Grande. Senti-me triste, comovida, apeteceu-me chorar. Não chorei porque de imediato pus-me a fazer zapping e a assistir aos diretos, aos sucessivos diretos que vinham sendo feitos pelas televisões. E fui então, consumindo toda aquela informação e digerindo aos poucos aquele choque inicial. Porque de facto custou-me ouvir aquela notícia e depois e perceber que nunca tinha assistido a uma coisa de tamanha grandiosidade em termos de perdas de vidas humanas. Muitos daqueles que nos escutam não conhecem estas aldeias. Eu sei que tu conheces a maior parte destas aldeias que se encontram perdidas pela serra. Nós estamos a falar de quantas pessoas que vivem nestes lugares? Eu não sei precisar a população local. Eu sei que é uma população que vive muito dispersa em aldeias, e nós temos assistido através da cobertura que é feita pelos meios de comunicação social, que de facto estão a encontrar pessoas em aldeias muito isoladas e é assim que eles vivem. Eles vivem em aldeias onde há 1, 2, 3 casais no máximo, vivem muito distantes uns dos outros. Os meios de comunicação não são, em termos de estradas, às vezes não são os melhores, daí a dificuldade de acesso a alguns desses lugares. Portanto, e vivem nessas aldeias muitas pessoas também já de uma idade avançada. Os filhos partiram para a imigração, voltam nas férias e nas festas, vêm animar as festas locais e muitos deles também foram estudar para Coimbra, estudar para o Porto, para Lisboa e não voltaram às suas terras. E portanto ali vivem os mais velhos, sobretudo. E é natural que também tenham tido dificuldades alguns em se livrarem, em fugirem da braveza das chamas. Fala-se da falta de limpeza das matas. Pode-se dizer que estas aldeias têm mato quase até ao pé da porta? Não te sei dizer isso assim com essa certeza. Portanto, acredito que sim, que haja matas por limpar, como existe em todo o país, até na nossa Madeira. Portanto, não sei. Eu sei que são pessoas muito dedicadas às terras que têm. Quem ali vive dedica-se muito à terra que tem. É a ideia que eu tenho. Tive a oportunidade de ir à casa de pessoas em trabalhos que fiz sobre os dias de conselho e de facto havia ali uma ligação muito próxima à terra. Tu lidaste com estas pessoas de perto, foram dias trágicos que se viveram naquela zona do país. Achas que estas pessoas vão regressar rapidamente à normalidade ou que vão levar tempo, vão precisar de muito tempo para recuperar? E tanto eles quanto nós vamos levar algum tempo a digerir tudo isto, a superar este luto que é nosso, é de todos. Como dizia ontem o Sr. Presidente da República, este é um momento de união, porque de facto são zonas onde ocorrem muitos incêndios. Há ali muita gente habituada a combater incêndios. Este incêndio foi um incêndio diferente e, como nos dizia o João Bizarro, que é jornalista da TV, foi ouvido por nós, não foi por acaso. Ele é uma pessoa que já cobriu centenas de fogos florestais e ele próprio dizia-nos que desta vez não fomos bafejados pela sorte, porque em muitas circunstâncias também há esse fator da sorte, e aqui as condições atmosféricas acho que foram realmente muito, muito difíceis e continuam a dificultar a tarefa até dos bombeiros. Yolanda Chaves, muito obrigado pela tua presença no Jornal da Região.
Avançamos. Nesta altura, o fumo é muito denso em várias localidades, o que impede a utilização de meios aéreos para o combate às chamas. O comandante operacional da Proteção Civil, Elísio Oliveira, fez há pouco o ponto da situação e disse que, apesar de muito difícil, o combate está a ser feito de forma favorável. Em todo este incêndio, considerando os 3 distritos abrangidos, Castelo Branco, Leiria e Coimbra, todos os concelhos envolvidos e respectivas freguesias, considera-se localidades, portanto, mantêm-se as operações de combate e, portanto, se as condições se mantiverem, continuamos com a dificuldade dos meios aéreos que estão disponíveis a entrarem e, portanto, contamos com o trabalho que está a ser efetuado pelos meios terrestres, pelos operacionais, trabalhando também com máquinas de rastro nos diferentes setores. Entretanto, o Primeiro-Ministro António Costa diz que é a altura de começar a trabalhar para dar resposta às necessidades das populações afetadas. Começar agora a trabalhar com os senhores presidentes de Câmara, com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, com o Sr. Ministro da Agricultura, com o Sr. Ministro do Planeamento, para começarmos a preparar a resposta que é necessária dar às populações, em termos de alojamento de emergência, em termos de assegurar o rendimento, restabelecimento das produções, restabelecimento das infraestruturas. Agora todo um trabalho que é necessário começar. Queria aproveitar para transmitir que temos recebido de todos os países da Europa manifestações de solidariedade, que é por via telefónica, que é por SMS, que é pelas formas mais diversas. Temos estado a contar com essa solidariedade. Tive já a oportunidade de falar com todos os líderes partidários pessoalmente para lhes dar conta da ocorrência e disponibilizar, obviamente, toda a informação, e quero sublinhar o grande sentido de unidade nacional com que o país está a enfrentar esta tragédia. Não temos, felizmente, memória e para a qual temos que estar à altura de saber responder. Até agora, o incêndio de Pedrógão Grande provocou 52 mortos e mais de meia centena de feridos, entre os quais 4 bombeiros e uma criança que estão em estado grave. Há também 150 desalojados. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que esta tragédia provoca uma dor sem medida. E de luto e dor nacionais, efetivamente se trata. A nossa dor neste momento não tem medida. Como não tem medida a nossa solidariedade, a solidariedade de todos nós para com os familiares das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Uma só morte em tais circunstâncias é sempre uma tragédia. Tantas dezenas de mortes representam uma tragédia quase sem precedente na história do Portugal democrático. Portugal cumpre hoje o segundo dia de luto nacional na região. Vários partidos cancelaram as suas iniciativas partidárias. É o caso do JPP, que cancelou uma iniciativa no Porto da Cruz, e do CDS, que já não vai visitar a freguesia do Monte. Também o PSD cancelou as iniciativas agendadas para hoje e para amanhã. Em comunicado, a Câmara Municipal do Funchal informou que adiou para a próxima quarta-feira a abertura dos altares de São João, que estava agendado para hoje. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em parceria com o Serviço Regional de Proteção Civil, organiza esta segunda-feira, pelas 15h30, uma conferência sobre análise de riscos de incêndio, onde serão preletores os especialistas João Rio e Álvaro Silva. Nesta conferência pretende-se dar a conhecer o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera no desenvolvimento e na análise de modelos matemáticos que permitem prever com alguma antecipação a ocorrência de eventos extremos e, deste modo, constituírem importantes ferramentas de apoio à decisão. O presidente do Instituto de Florestas e da Conservação da Natureza, Manuel Filipe, disse que, apesar do gado em liberdade ter sido retirado das serras da Madeira em 2008, a pastorícia não terminou, conforme atestam o número de licenças emitidas. Desde 2008 foram emitidas cerca de 130 licenças, portanto, Madeira e Porto Santo. Portanto, embora não tenha os dados presentes, mas deve andar à volta das 1.800 cabeças de gado. Volto a dizer, portanto, caprinos, ovinos e bovinos. Obviamente há oscilações ano a ano, mas o que interessa, de facto, parece-me a mim, é aqui o número total desde que foi criada esta nova legislação, estas regras, portanto, que, volto a dizer,
é sintoma que, de facto, é possível, desde que se cumpra as regras, apacentar. Declarações de Manuel Filipe no chão dos terreiros durante a tradicional festa das Tosquias que se realizou ontem. A Semana Regional das Artes encerrou ontem com um balanço muito positivo, segundo o diretor de Serviços de Educação Artística e Multimídia, Virgílio Caldeira. O evento mobilizou toda a comunidade educativa. O balanço desta semana é de veras muito positivo. Nós falamos de uma semana de 12 dias. É inédito, não é? Uma semana um pouco mais alargada. E aquilo que eu tenho dito, de facto, nós temos vários projetos na Madeira que pensamos que só distribuir todas estas formações e esta diversidade de práticas artísticas em 7 dias seria pouco, por isso alargamos. O que é que sai desta semana? Sai a mobilização de uma comunidade educativa. De facto, esta Semana Regional das Artes chega a muita gente, a muitos alunos, pais, professores, parceiros. Portanto, há um mobilizar toda uma comunidade. E nós que vivemos numa ilha, podemos dizer que esta semana mexe com a população do Canancial e da Ponta do Parque, que são extremos. Portanto, estamos em todos os sítios. Virgílio Caldeira destacou também que a Semana das Artes demonstra que o Governo está a trabalhar para garantir uma prática artística duradoura. Eu diria que esta Semana Regional das Artes funciona como um viveiro para consolidar todas as associações e projetos artísticos que nós temos cá na Madeira. Mas naturalmente que a nossa preocupação também é valorizando estas práticas artísticas que fazemos em contexto escolar e bem, desde o pré-escolar até o secundário, nós estamos a trabalhar para que possamos garantir uma prática artística por muitos anos aqui no Espaço Regional. Embora seja cedo para avançar com novidades em relação à edição do próximo ano, Virgílio Caldeira adiantou que terá a duração de pelo menos 7 dias. A seleção portuguesa empatou ontem a 2 bolas com o México no jogo de estreia da Taça das Confederações que decorreu na Rússia. Portugal esteve 2 vezes em vantagem, mas o México conseguiu empatar. Os golos portugueses foram apontados por Ricardo Quaresma aos 35 minutos e Cédric aos 86. Javier Fernández aos 42 minutos e Héctor Moreno aos 90+2 marcaram para o México. Cristiano Ronaldo foi considerado o homem do jogo. No final da partida, Fernando Santos disse que a sua equipa sentiu muitas dificuldades em circular a bola. Tivemos sempre muita dificuldade, entramos no jogo com muita dificuldade, o meio campo do México superiorizou-se, os jogadores do México foram sempre mais rápidos, pressionaram-nos muito, não nos deixaram sair a jogar, tivemos sempre muita dificuldade na circulação, os primeiros 15 minutos praticamente não conseguimos ter bola, quando a tínhamos perdíamos-a com muita facilidade, mérito da equipa do México, mas também algum mérito nosso, alguma falta de circulação da bola, e depois não respondíamos na mesma moeda, não conseguíamos encontrar a mesma forma de jogo do México, ou seja, não deixar o México jogar. Permitíamos que o México jogasse, é verdade, criou isso, fez-nos correr muito mais do que a equipa do México, é verdade, não criaram muitas situações, depois a partir dos 20 minutos, penso que a partir daí mais ou menos, não tenho certeza, a equipa começou a melhorar, começámos a ter mais bola, começámos a circular melhor e criámos várias situações. Que a partir daí criámos várias situações para poder fazer gol, fizemos um bom gol, podíamos ter feito o segundo, não fizemos o segundo, foi 2 ou 3 muito boas oportunidades de fazer o gol, não fizemos, o México acabou por empatar, num lance de alguma infelicidade da nossa defesa. Depois na segunda parte melhorámos um pouco, mas não tanto suficiente, mas mesmo assim melhorámos bastante. Mas faltou-nos aí talvez a capacidade que tivemos na primeira parte de criar mais oportunidades. Depois coloquei o Gelson para na realidade dar mais velocidade ao jogo, tentar o jogo ser mais rápido. Coloquei também o André numa primeira fase ali no meio para chegar mais solto e poder chegar no apoio de outra forma. Penso que aí voltámos a ser superiores, voltámos a criar situações. Depois com a entrada do André, que me pareceu que era o momento de na realidade abordarmos o jogo para ver se tudo. Fizemos o golo, acabámos por este golo. Parabéns ao México também. O próximo jogo da Seleção Nacional é quarta-feira, às 4 da tarde, com a Rússia. Nesta altura, a Rússia lidera o grupo com 3 pontos. Laércio Moraes é o novo reforço do União, o jogador que atuava no Toledo, no Campeonato Paranaense, no Brasil, assinou por 2 épocas. Segundo informa o clube em comunicado, o defesa esquerdo brasileiro tem 24 anos e começou a sua carreira futebolística no Bahia. Em 2015 vestiu a camisola do Beira-Mar e jogou em 2016 nos clubes brasileiros Confiança e no América.
como habitualmente não são referidos os valores do negócio. Céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes norte e na Ilha do Porto Santo. Vento fraco a moderado do quadrante oeste são as previsões para as próximas horas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 88.8 Notícias.